Estevão, eu estou acompanhado da minha linda esposa ali, da Maria Alice também, minha filha. Amor, dá só um tchauzinho para o pessoal ver você aí. A Selma morre de vergonha, mas eu gosto de fazer isso com ela. A Selma também atua lá na escola adventista comigo, hoje ela atua lá na secretaria da escola. Queridos, é muito bom estar com vocês aqui, eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui, espero estar outras vezes aqui com os irmãos. Nesse momento eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, para iniciar a gente vai ler somente o versículo 10. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Se você olhar para o lado e ver que tem um irmão sem Bíblia, por favor, compartilhe a Bíblia com ele para que todos juntos possamos participar da leitura e também do estudo dessa palavra. Todas as vezes que eu prego, em primeira vez numa igreja, eu prego esse sermão. Eu não consigo pregar outro, todas as vezes que eu venho pela primeira vez numa igreja, eu prego esse sermão. E para mim é um sermão que tem feito a diferença na minha vida, na vida da minha família. E todas as vezes que eu prego, a minha esposa fala assim: você mudou alguma coisa no sermão? Eu falo, mudou. Ela fala, percebi. E ela já está ouvindo, já está em pelo menos 5 anos ouvindo esse sermão comigo. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Diz assim: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua ira. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Jesus, estamos aqui nos entregando em suas mãos. Ó Pai, que nesse momento saia o Estevão, que o seu Santo Espírito venha falar através de mim. O Senhor sabe que eu sou pecador, falho, não mereço estar aqui nesse púlpito, mas estou aqui pela sua misericórdia, que foi renovada para mim essa manhã. Então, por favor, Senhor, que no final desse culto a gente saia daqui feliz, porque nós tivemos um encontro com o Senhor, e o que o Senhor falou em nossos corações. Nos capacite a cada dia, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Queridos, quem disse isso que está escrito no versículo 10, do capítulo 29 de 2 Crônicas, foi um jovem chamado Ezequias. E hoje nós vamos falar sobre Ezequias. Não vamos contar toda a história de Ezequias, porque é uma história grande. Se eu tentar resumir, eu não vou conseguir terminar. E quando eu perguntei para um irmão ali atrás, eu falei assim, irmão, até que horas eu posso pregar? Ele falou, olha, até a hora que o senhor quiser, mas meio-dia o povo está indo embora. Então, eu vou resumir um pouco mais o sermão. Amigos, Ezequias ele tinha assumido um reino totalmente
falido, um reino sem esperança, um reino sem exército, um reino sem dinheiro, um reino sem confiança. Ezequias, ele tinha recebido o que nós chamamos, eu não sei se aqui em Anápolis também falam assim, chamamos de o verdadeiro presente de grego. Aquele presente que você fala assim, obrigado, mas não sei o que eu vou fazer para usar. Aconteceu já com vocês isso aí? Eu tenho uma tia que todas as vezes que eu vou no Rio de Janeiro e vou visitar, tem um par de meias me esperando lá. E tem uma hora que minha esposa fala assim, eu duvido que você use esse par de meias. Eu falo, não, ninguém está vendo, eu vou usar. Mas é sempre assim, você sempre usa, mas você fala assim, mas quando você ganha, você fala, puxa, queria tanto um relógio, e veio um par de meias, não é assim? E com Ezequias não foi diferente. O pai de Ezequias morreu, o nome do pai de Ezequias era Acaz, e eu quero chamar sua atenção aqui, pensem num homem que fez coisa errada, que fez besteira. O nome desse homem era Acaz. Acaz foi rei em Judá, e Acaz ele fez tantas coisas erradas que ele chegou a ponto de pegar todos os bens do templo e doar para os assírios. Falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos começar a adorar os deuses dos assírios, porque eles ganham guerra, a gente não está ganhando nada, vamos presentear eles com os móveis, com os bens do templo, talvez assim a gente consiga ganhar alguma guerra. E naquela época, era muito comum, no alto das montanhas, você colocar a estátua do seu Deus ali. E aí Judá ficou cheio de deuses no alto das montanhas lá. E Acaz começou a adorar os outros deuses. Mas sabe, Acaz começou a fazer muitas coisas erradas. E é interessante que Acaz fazendo um monte de coisa errada, quem vem crescendo e olhando isso tudo? O filho, Ezequias. E a pergunta que eu quero fazer nessa manhã para você é assim, o que você quer deixar de legado para o seu filho? Antes de eu ter filho, eu pensava assim, eu quero trabalhar mais tempo para ter uma estabilidade financeira e quando meu filho nascer, não precisar de nada. Mas quando minha filha nasceu, a minha mãe falou para mim assim, filho, fica despreocupado, que a criança quando veio com um pão debaixo do braço. E é verdade. Só que o filho não quer herança financeira. O filho quer legado, algo que vai continuar sendo conduzindo ele até o final dos dias dele. E Ezequias, ele viu o pai dele fazendo um monte de coisa errada. O que o pai de Ezequias estava deixando de legado para ele, talvez era algo que confrontava o que Ezequias entendia como certo. Só que Acaz, apesar de ter feito tantas coisas erradas, ninguém vive para sempre. Acaz morreu. E se você voltar uma folha comigo, você vai ver no capítulo 28, lá no versículo 26, que Acaz morreu. Diz assim, no versículo 26 do capítulo 28 diz, quanto aos más atos dele e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acaz com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, olha que interessante, não o sepultaram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. O cara fez tanta coisa errada que ele não foi digno de ser sepultado no cemitério dos reis. E olha a igreja central de Anápolis, que quem morre vira pessoa boa. É assim ou não é? Morreu, nossa, paz, que pessoa boa. Um pastor, amigo, na verdade eu não sei mais se eu tenho amigo que é pastor ou pastor que é amigo, falou para mim o seguinte, certa vez ele estava fazendo um velório, o caixão estava aqui, a viúva e os filhos aqui sentados do lado, e o pastor ali, querendo fazer homenagem para o falecido, aqui jaz um corpo de um homem missionário, que valorizava a família, que fazia isso, que fazia aquilo, e quando ele estava terminando, a esposa falou assim, meu filho, olha no caixão que eu acho que a gente está no enterro errado, que o pastor está falando de uma outra pessoa. E com Acaz não foi diferente. Não era porque ele tinha morrido que ele deixou de ser quem ele era. E o povo viu tantas coisas erradas que Acaz fez que falou assim, não, vamos reunir uma comissão aqui e a gente vai decidir que Acaz não será sepultado no cemitério dos reis. E a pergunta que eu quero fazer, a outra pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, o que você tem feito na tua vida? Será que quando você morrer,
povo vai lembrar bem de você ou vai falar assim, nossa, como diz o mineiro, ainda bem que foi. Vaso ruim demorou a quebrar, mas quebrou. Ou será que vão lembrar de você e falar assim, nossa, rapaz, que falta que ele vai fazer para a nossa família? Que falta que ele vai fazer para a nossa igreja? Pense nisso. E Ezequias, então, assumiu o reino do pai. Lá no capítulo 29, versículo 1, vem contando a história de Ezequias. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou por mais ou menos 29 anos. Sua mãe era uma mulher que se chamava Abia, e era filha de Zacarias. E é interessante que Ezequias, ele fez tudo o que era reto perante o Senhor. Tudo. E é interessante que Ezequias, ele assumiu o reino, e o pessoal falou assim, bom, se o pai fez um monte de coisa errada, o que vai acontecer? O filho vai no mesmo caminho, né? E o povo não tinha confiança em Ezequias. O povo olhava Ezequias meio atravessado, sabe? Assim, será? Será que vai ser assim? Eu morei em Minas Gerais antes de vir para cá. E eu vou falar para vocês, o mineiro é um bicho desconfiado. Tem algum mineiro aqui? Não? Mineiro é desconfiado. Mas quando você ganha o coração do mineiro, você vai para a casa dele com um pedaço de queijo e um pão de queijo maravilhoso. Como aquele bolo de fubá também. Mas é interessante que o mineiro é desconfiado. E quando eu cheguei na escola de Ipatinga, eu era tesoureiro na época, quando eu cheguei o povo ficou meio assim, tal, a cara também não ajuda muito, né? O povo ficou meio estranho, carioca, tal. E depois que a gente ganhou a amizade deles, eles entenderam que a gente, apesar de ser feio, era gente boa. Mas eu imagino que pode ter acontecido também isso com Ezequias. Ezequias tinha assumido um reino, que era a consequência do reino do pai dele, e o pessoal falou assim, será que ele vai fazer igual o pai? Só que é interessante que lá no capítulo 29, no versículo 3, diz o seguinte, ó, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Versículo 4, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário o que, irmãos? Toda a imundícia. Versículo 6, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. O que Ezequias estava fazendo é algo maravilhoso. E algo que nos dias de hoje a gente fala assim, ele revolucionou. E acha que era grandes coisas. Mas lá na Bíblia tem gente que fez isso lá atrás. Ezequias mudou completamente o conceito dele. Ezequias cresceu no meio da imundícia, mas não era por causa disso que ele ia comer lavagem. Ezequias cresceu no meio das coisas erradas, mas não foi por causa disso que ele falou assim, vou seguir esse caminho porque para mim está confortável. O que Ezequias colocou em prática, eu tirei uma grande lição disso, o que eu recebo de herança, eu uso se eu quiser. Se eu não quiser, não vou usar. Exemplo, não é porque o meu pai foi um alcoólatra a vida inteira, que hoje eu vou ser um alcoólatra. Não é porque o meu pai não foi cristão a vida inteira, que hoje eu vou deixar de ser cristão. A herança que você recebe, você usa se você quiser. Você pode escolher se você usa ou não. E sabe essa síndrome, aquela tal síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, isso é uma furada. Você pode escolher sim ser diferente. Você pode escolher sim tirar a maldição da sua casa e colocar bênção na sua casa. Mas para que isso aconteça, a decisão precisa ser quando, meus queridos? Hoje, agora, não tem como deixar para depois. O depois pode não existir para mim e para você. Eu sou casado há 13 anos. E há 13 anos minha esposa fala para mim assim, meu filho, não deixa para depois. Tira agora essa toalha da cama que você não vai tirar.
meu querido, esse sapato não é no meio da sala, põe lá naquela área de serviço. Eu falo para ela assim, ó, amor, depois eu faço. E eu faço. Depois pode não existir. Eu estou vendo um monte de esposa catucando o marido, falando assim, tá vendo? Não é só ela em casa não. Mas é assim. A gente tem um hábito de deixar tudo para depois. Vamos deixar para a próxima oportunidade, mas a próxima oportunidade pode não acontecer. E é por isso então que Ezequias ele faz o seguinte, no primeiro ano, no primeiro mês do reinado dele, ele falou assim, vamos purificar o templo, vamos restabelecer o culto aqui, vamos chamar os levitas, vamos chamar os sacerdotes. Nós precisamos colocar em prática o que está escrito lá em Mateus, buscar primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas vão acontecer o quê? Sim! E é interessante que Ezequias fez isso lá atrás, antes do que está escrito em Mateus, mas ele já sabia. E hoje, eu e você, com as demandas do dia a dia, a gente acha que isso... para quê? Não é assim? Acorda atrasado, para que pegar a Bíblia e ler? Não, depois eu faço isso. Chega em casa cansado, para que fazer culto? Vamos dormir. E quando você vai ver, a vida espiritual da sua família está definhando. O dia de mudança tem que ser hoje. A hora de mudança tem que ser agora. O depois pode não existir para você, meu querido. E olha, eu conheço muitas pessoas que falaram para mim assim, Estevão, eu não mato, eu não roubo. Eu não preciso aceitar Jesus porque eu sou igual a Jesus. Eu não sei se no momento do leito da morte dele, antes de morrer, se a pessoa se entregou a Jesus, mas todas as vezes que eu conversava, a pessoa falava assim, não preciso disso. E depois talvez não tenha existido para ela. Mas enquanto você faz isso aqui, você pode mudar de vida, você pode fazer algo diferente. Continuando aqui, amigos, Ezequias então ele pegou o reinado, Ezequias colocou o culto em prática, trouxe de volta os levitas e os sacerdotes. Mas eu imagino o povo saindo do culto falando assim, pois é, fizemos o culto, mas temos dinheiro? Não. Nós fizemos o culto, estamos aqui fazendo tudo certinho, mas a gente já tem exército? Também não. O que Ezequias quer com isso? E como eu falei, Ezequias pôs em prática o que está escrito lá no livro de Mateus. Mas é interessante o seguinte, o povo saindo sem confiança. Mas Ezequias queria mostrar para o povo o seguinte, nós precisamos de dinheiro, sim. Mas se nós servirmos ao Senhor, estamos servindo ao Deus que é o dono do ouro e da prata. Estamos sem exército? Sim. Mas se estivermos servindo ao Senhor, estamos servindo o Senhor dos exércitos. E aí você está passando por uma dificuldade, você fala assim, para que buscar? Não vai resolver nada. Busca, amigo, que muda. As coisas começam a acontecer. Logo depois disso, lá no capítulo 30, Ezequias convida o povo a celebrar a Páscoa. E olha, a pior coisa que tem é você passar por um momento difícil e alguém falar uma coisa boa para você que você fala assim, não, isso não vai funcionar. Ezequias então fez o seguinte com o povo, beleza, vocês não estão conseguindo entender que as coisas podem mudar. Então vamos lembrar o que Deus fez lá no passado para os nossos pais. Saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto e conseguiram chegar em Canaã. Ezequias convida o povo a celebrar a Páscoa, a lembrar da passagem do povo de Israel e fala assim, gente, o que aconteceu no passado pode acontecer agora, a gente precisa confiar. E é interessante que o povo já começou ali então a entender o caminho que Ezequias estava querendo tomar. Lá no capítulo 31, Ezequias então vai e convida o povo a ser fiel, traz de volta a fidelidade ao povo. Eu imagino o povo falando assim, rapaz, a gente já está passando por um aperto danado e vem o Ezequias falar de dízimo, de ofertas, isso não é legal não. É sim. O mundo está passando por uma crise terrível, uma crise na área da saúde, uma crise econômica, e se nós, povo do Senhor, não continuarmos a ser fiéis, meu amigo, as coisas vão piorar. O que eu tiro como lição aqui do capítulo 31 é, nós precisamos continuar sendo fiéis, apesar das circunstâncias. Entendeu? Tá difícil.
Está apertado? Continua sendo fiel. Chegou a ponto aqui que Ezequias falou assim, ó, povo, para, porque o celeiro está cheio, já construímos outros celeiros e não está dando. Os levitas e os sacerdotes já estão bem alimentados, porque o povo entendeu que precisava trazer de volta a fidelidade ao Senhor. Mas sabe, amigos, continuando aqui na história de Ezequias, Ezequias fez tudo o que era certinho, trouxe de volta a fidelidade, celebrou a Páscoa, restabeleceu o culto. Mas no capítulo 32 acontece algo interessante na vida de Ezequias e de Judá. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Diz o seguinte: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e atentou-se a apoderar-se delas. Olha só, depois de ter feito tudo certinho, veio o problema. Rapaz, o cara estava cheio de problemas já e veio mais um problema para ele. Sim, o que eu tiro como lição desse versículo não é porque eu estou próximo do Senhor, não é porque eu estou sendo fiel a Ele, que situações que venham me desestabilizar não possam acontecer. Podem acontecer sim. Podem acontecer sim. Só que o que eu acho interessante o que eu vou fazer quando eu estiver passando por situações que venham me desestabilizar? Versículo 5 do capítulo 32 diz o seguinte: Ezequias cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Versículo 6. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração dizendo, versículo 7, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Está passando por dificuldade? Está passando por aperto? A quem você tem convidado a guerrear a guerra com você? Inimigos podem te cercar, podem até falar mal do Deus que você serve. Mas se você convidar o Senhor para estar do seu lado, guerreando com você essa guerra, meu amigo, não terá inimigo suficiente para te encarar. Amém ou não? Sabe, a gente passa por dificuldades, não é só eu, todo mundo passa por dificuldades. Mas a gente tem um mau hábito de se fechar e às vezes falar com quem às vezes não tem nada a ver, e com Deus mesmo a gente não fala nada. A gente fala assim, mas Deus sabe de tudo, então Ele sabe, Ele está vendo, meu camarada, se você não abrir sua boca e falar com Ele, e falar, Senhor, me ajuda, vai ser difícil. Vai ser difícil. E sabe o que é interessante, amigos? Que mesmo passando por dificuldade, você tem um hábito de dividir a sua dificuldade com pessoas que não acreditam na mesma coisa que você. Você tem duas pessoas no mundo. Aquela pessoa que quer ouvir seu problema para falar para todo mundo, falar, Tiago está com problema aí, o negócio da advocacia está baixo, o negócio está ruim, as coisas estão apertando lá. E tem aquela pessoa que fala assim, Tiagão, estamos juntos. Tiago, todo dia 3 horas da manhã eu vou te ligar para a gente orar junto. Tiago, vamos nos fortalecer juntos. É difícil acontecer isso? Sim ou não? Sim, mas pode acontecer. Mas isso depende de quem você escolhe para dividir o seu problema. Sabe o que aconteceu com Ezequias? Ezequias dividiu com alguém. Lá no versículo 20 do capítulo 32, diz o seguinte, porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Com quem você está dividindo os seus problemas? Será que você está dividindo os seus problemas com pessoas que não têm a mesma fé que você? Pessoas que não vão te ajudar em nada? Ou pessoas que querem se fortalecer junto com você no Senhor? E falar assim, olha,
ficar firme, que Deus vai guerrear essa guerra junto com você. Com quem você tem dividido os seus problemas? É interessante que a gente sempre fala muito para adventista, né? E a adventista fala assim, não, todo mundo é irmão. Se eu falar um problema para todo mundo vai me ajudar. Não, não é assim. Saiba com quem você venha falar e dividir a sua dificuldade. Essa pessoa pode estar fechado com você e falar assim, vamos juntos, vamos orar juntos e Deus, na sua infinita misericórdia, vai mudar essa história. Ou você pode dividir com alguém e falar assim, está falando que é problema. Não é problema nada, você não sabe o que é problema. Aí começa a disseminar tudo para todo mundo. Ezequias se juntou com o profeta Isaías. E sabe qual foi o resultado disso? Versículo 21. Então o Senhor enviou quantos anjos, irmãos? Quantos? Um anjo, que desceu e destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, o rei da Síria, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. E olha, irmãos, tendo ele entrado na casa do seu Deus, é interessante que o dedo do Deus dele é minúsculo, né? Que não serve para nada. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Deus enviou quantos anjos, irmãos? Um anjo. Aí você olha e fala assim, Estevão, mas então, se Deus enviou um anjo e matou só os valentes, meio anjo já consegue resolver meus problemas. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, amigos da Igreja Central de Anápolis, Deus pode enviar quantos anjos você precisar para guerrear a sua guerra. Amém? Mas para isso você precisa confiar nele. Para isso você precisa tomar a decisão de convidar a ele a estar do seu lado. A gente está tão preocupado com tanta coisa, tanta demanda do dia a dia, que muitas das vezes esquecemos de procurar a quem venha nos ajudar a resolver os nossos problemas. Não faça que as demandas da sua vida te afastem do Senhor. Muito pelo contrário. Peça a Deus para que as demandas do dia a dia, as dificuldades, venham te aproximar mais e mais dele. É difícil, mas não é impossível. A gente tem um hábito de querer mudar só depois de algum momento. E talvez eu esteja pregando para alguém hoje aqui que fala assim, olha, Deus falou no meu coração, vou descer para o carro aqui, vou mudar. Eu vou mudar, eu vou fazer diferente, eu vou mudar. Você entra no teu carro, eu vou mudar. Chega em casa, ó amor, tudo diferente a partir de hoje, vamos mudar, vamos mudar. Aí amanhã você acorda e fala assim, eu vou mudar? Eu vou fazer diferente? Não. Sou ancião de igreja há tanto tempo, eu não vou mudar nada. Meu amigo, para as coisas acontecerem diferente na sua vida, o primeiro passo precisa ser seu. Não espere que Deus vai fazer por você algo que Ele já fez. Tem coisas que você precisa fazer e ponto final. A gente tem um mau hábito de, no dia 31 de dezembro, lá no pôr do sol, falar assim, Senhor, amanhã, dia 1º, aliás, daqui a pouco, dia 1º, vai ser tudo diferente, aquela dieta esperta vai acontecer esse ano, eu serei mais missionário, eu serei mais cristão, para fazer aquela cesta básica espiritual, e quando chega no dia 2, você esqueceu de tudo. E aí você fica esperando até o dia 31 de dezembro de novo. Amigos, não espere até o dia 31 de dezembro para você mudar. E não espere até daqui a pouco. Procure a mudança agora. Peça um novo agora. Porque isso pode acontecer na sua vida. Em maio de 2015, eu estava sendo transferido de uma escola para outra. Estava indo para o Colégio Adventista de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Na época era uma escola de 1.100 alunos. A primeira área que eu trabalhei na igreja foi na área financeira. Atuei durante um bom tempo na área financeira da igreja. E é interessante que tem períodos que as bênçãos vêm feito avalanche, né? Vem, nossa! O meu sonho da minha esposa era trabalharmos na mesma escola. E aí, a gente não conseguia trabalhar na mesma escola porque eu trabalhava numa associação e ela em outra. No Rio de Janeiro tem 3 associações. Eu trabalhava na Associação Rio Central e ela trabalhava na Associação Rio Sul, que fica para o lado do sul do estado do Rio de Janeiro.
E nesse ano Deus ajudou e a gente conseguiu, através de oração, eu ser transferido e trabalharmos na mesma escola. Foi em maio? Maio, amor? Maio, né? Maio eu estava nessa escola de Campo Grande. E em maio minha esposa falou pra mim assim: amor, tenho que conversar com você. Eu falei: que foi? Eu fiz um teste aqui e deu 2 pauzinhos, isso quer dizer que deu positivo. 8 anos de casamento. Não imaginávamos, mas estávamos grávidos. Pensa numa coisa boa. Quem é pai aqui sabe. E você fica um verdadeiro palhaço quando você descobre que é macho. Homem, é varão. Quem tem suas cabritas que prendo que o meu bode vai ficar solto, não é assim que fala? E eu falei: é homem, feliz. Pensa numa gravidez feliz, cheia de esperança. A felicidade reinava na nossa casa. Estávamos montando um quarto e já tinha nome o bebê: Felipe. Grande evangelista, grande missionário. Felipe vai ser o nome dele. Felipe, cavaleiro. Não tá bom, Felipe. Na escola, era a sensação do momento, a barriga da minha esposa passando no pátio. Era maravilhoso. Meu sogro e minha sogra ainda não tinham netos. Falavam para mim assim: nossa, que bênção. Eu falava assim: bênção nada, eu sou o primeiro genro que deu neto para vocês, eu quero uma coisa aí. Era maravilhoso, irmãos, estava sendo maravilhoso. A gente estava feliz, sabe? As bênçãos acontecendo, eu administrando o dinheiro da igreja, minha esposa sendo professora lá nessa escola. A gente nunca esteve tão bem financeiramente como nesse período. As coisas estavam acontecendo. Eu falei assim: bom, meu filho vai nascer, a vida financeira do pai e da mãe está estabilizada, as coisas, nós temos casa própria, tranquilo, as coisas estão tudo certo, tudo certinho. Numa sexta-feira nós fomos fazer um exame. O morfológico, amor, o nome? É isso? Radiológica? É um nome assim. E aí a médica falou assim: olha, Selma, eu descobri uma coisa aqui no coração do Felipe. Ela falou: o quê? O Felipe, ele tem uma deficiência na válvula tricúspide do coração. Mas fica tranquilo. Essa deficiência é algo tão fácil de resolver que o Felipe vai nascer e ele vai ser colocado numa outro centro cirúrgico, a gente vai fazer a cirurgia nele e o Felipe vai viver a vida inteira tranquilo. Então Deus não dá a bênção pela metade, Deus está dando a bênção por completo. É maravilhoso isso. Sexta-feira fizemos esse exame. Sábado de manhã eu preguei esse sermão num contexto totalmente diferente. Eu não sabia, mas Deus estava me preparando através desse sermão. No apelo, eu falei assim: ontem eu descobri que meu filho tem uma deficiência no coração, mas eu estou confiante que Deus já fez o milagre. A igreja: amém, muito bom. Eu falei: isso aí. Terça-feira a Selma tinha uma visita com o obstetra. Eu não pude ir. E a minha esposa me ligou, era mais ou menos 11h30 da manhã, e falou assim: amor, vem pra cá. O médico não conseguiu ouvir os batimentos cardíacos do Felipe. Nós estávamos com 8 meses de gravidez. Tudo pronto. Quem é maneiro de primeira viagem sabe como é que é quando você descobre que vai ter filho. Você faz um monte de coisa. E a gente estava feliz. E eu fui em direção à minha esposa. Falei: tá, o que você vai fazer? Ela falou: olha, minha mãe tá vindo, eu vou fazer uma ultrassonografia para saber o que está acontecendo. E eu te encontro aqui no prédio do médico, eu vou ter que voltar no obstetra. Tá bom. Quando eu cheguei para encontrar com a minha esposa, ela não estava mais no médico, ela estava dentro do carro do pai dela. Encontrei com a minha sogra. Eu falei: e aí? Como é que tá? A minha sogra falou assim: Estevam, de acordo com o exame, o Felipe está 3 dias morto no ventre da Selma. Um
buraco abriu nos meus pés e eu caí nesse buraco. E sabe o que é interessante? Todas as vezes que eu gritava chamando Deus, eu só ouvia a minha voz. Todas as vezes que eu falava assim, Senhor, me escuta, me ouve, me responde, o que está acontecendo? Eu fiz tudo certinho. Eu administro o dinheiro da igreja, sou ancião de igreja, minha esposa trabalha na sua obra e agora o Senhor permite que isso aconteça comigo? Tanta menina aí que está querendo abortar e agora esse sonho, o Senhor acabou com esse sonho nosso? Eu não ouvia a resposta de Deus, não ouvia. Meu filho, ele estava com 8 meses, mas ele não tinha se desenvolvido por causa dessa deficiência. E descobrimos no dia que, por ele ter mais de 500 gramas, nós precisávamos fazer o sepultamento, não do Felipe, mas do natimorto de Selma Maria. E a criança que eu esperava sair nos braços enrolado numa manta do Flamengo, saiu nos meus braços num caixão branco. E a pergunta que eu fazia era, por que comigo? E um pastor amigo falou assim, Estevão, não precisamos perguntar o porquê, devemos perguntar para quê. Eu falei, não. Cristo teve a autoridade de perguntar lá na cruz, por quê? E eu tomo essa autoridade para mim e posso perguntar sim para Deus, por que comigo? E por muitas vezes eu fiz essa pergunta para Deus e Ele não me respondeu. Um dia meu pai me ligou e falou assim, filho, para de perguntar para Deus, porque a resposta dele vai ser sempre a mesma, a minha graça te basta. Eu falava, como? Não, eu não aceito isso. Eu quero mais. Eu quero mais. Até que um dia nós fomos para um culto de ação de graças da educação adventista no Rio de Janeiro. E sabe o que é interessante? Deixa eu falar com você aqui. Eu não sei se você Priscila teve a oportunidade de trabalhar na obra, mas naquele momento, Priscila, a gente se sentiu abraçado, sabe? O culto de ação de graças não foi um culto de velório, mas foi um culto assim de tamo junto. Estevão, Selma, continua firme. Deus tem um propósito na vida de vocês. Eu perguntava, que propósito é esse? É de deixar eu e minha esposa tristes pro resto da vida? Eu não sei se alguém aqui já perdeu um filho, mas é uma dor que não cicatriza. É uma ferida que não fecha. E nesse dia, a esposa de um amigo nosso chamou a Selma e falou assim, Selma, eu quero te falar uma coisa, e eu estou incomodado para te falar isso já tem um tempo. Selma, filho é uma esperança de salvação para uma casa. Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está a sua vida e a vida do Estevão, mas eu quero te dizer uma coisa, ainda existe uma esperança. E a Selma falou, qual a esperança? Eliamate diz que os pais vão receber os filhos de volta no céu. Mas Selma, para você e o Estevão receberem o Felipe nos braços, vocês precisam se salvar. Porque se vocês não se salvarem, os anjos que vão cuidar do Felipe. Você quer cuidar do Felipe no céu? Você precisa se salvar, Selma. Naquele dia, a salvação entrou na nossa casa. Naquele dia nós entendemos que a perda do Felipe era por algo bem maior. Sabe por quê? Estávamos trabalhando na obra, estávamos trabalhando na igreja, porém, queridos, não tínhamos uma vida santificada. E como sacerdote do lar, ia criar uma criança sem referência cristã alguma. Como sacerdote do lar, ia criar uma criança que não tinha referência de cristianismo nem de Bíblia em casa.
Deus então mostrou pra gente o seguinte: o Felipe é uma esperança de salvação na casa de vocês. Vocês precisam se santificar. E sabe, da mesma forma que Ezequias fez, nós restauramos o templo da nossa casa, colocamos para fora toda a imundícia e restabelecemos o culto na nossa casa. Começamos a fazer coisas que há muito tempo não fazíamos. E sabe o que aconteceu? Aquela dor que sentíamos se transformou em esperança. É uma ferida que dói. É uma ferida que quando a gente fala, a gente sente. Mas hoje quando a gente chora, não é um choro de tristeza, mas é um choro de esperança. Perdemos o Felipe em novembro de 2015. Em março de 2016, eu estava fazendo a Semana do Calvário, nessa mesma igreja que eu tinha pregado uns dias antes do meu filho morrer. A Selma não pôde ir, quando eu cheguei em casa, ela me fez uma linda surpresa. Estávamos grávidos mais uma vez. Irmãos, Deus fez tudo novo. O quarto que era pintado de azul, teve que ser pintado de rosa. A roupa que era azul, teve que ser roupa rosa, no máximo uma amarelinha. Os bonés foram trocados por laço. E pela graça de Deus, hoje, há 5 anos, temos o nosso bebê arco-íris, que é a Maria Alice. Deus pode mudar a história da sua vida. Deus pode mudar a trajetória da sua família, mas para que isso aconteça, o passo precisa ser seu. Eu não vou chamar elas aqui à frente, que as duas são muito envergonhadas. Por isso que eu pedi para projetar essa foto. Essa é a Maria Alice, essa é a Selma e esse sou eu. Aqui no Parque do Areal, é Areal? Fala, Areião. É isso? JK ali, né? Amigos, olhando para essa foto aqui, o que eu tenho é esperança. Sabe por quê? Jó, quando perdeu tudo, Deus deu tudo em dobro para ele. Mas uma pergunta: Deus deu o dobro do filho aqui na terra para Jó? Sabe por quê? Ninguém é substituível. Deus não substituiu o Felipe. Deus me deu a Maria Alice, para que no céu a minha família seja completa. E a esperança que nos move hoje é de reencontrar o Felipe nas mansões celestiais. E sabe, todas as vezes que eu sonho com a volta de Jesus, eu acordo com a certeza que Deus tem feito um trabalho maravilhoso para que eu e minha família alcancemos o céu e mudemos de vida. Eu quero fazer um convite para você, amigo da Igreja Central de Anápolis, é você que está nos acompanhando pela internet. Qual é a decisão que você tem que tomar hoje? O que você precisa mudar na sua vida hoje? Ezequias, ele não esperou passar 10 anos que ele tinha assumido um reino. Ezequias, ele mudou no primeiro ano e no primeiro mês do seu reinado. O que você tem para mudar hoje, agora? Eu quero fazer um convite a você. Um convite para que você venha se entregar e sonhar comigo com o céu. Eu quero fazer um convite a você que você venha se entregar a sua família e aceitar todos os dias o convite de Deus para estar com Ele. Eu não sei se aqui ou na internet eu estou falando para alguém que até hoje não tomou a decisão para o batismo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está voltando. Não deixe para amanhã a sua mudança. Não deixe para amanhã a sua conversão. Muda hoje. Se decida hoje a viver ao lado de Jesus. Se decida hoje a ter uma vida completa ao lado do Pai. Porque a esperança que move a gente, ela é maravilhosa. A esperança de ter uma vida completa, uma família completa no céu é maravilhosa. Então, desista de lutar contra Jesus e começa a andar de acordo com a vontade dele.
e a vontade dele é te salvar. Eu vou cantar um hino agora. E no decorrer desse hino, eu quero que você medite na letra desse hino. Ele fala sobre um sonho, sonhar com o céu, sabe? E se esse for o seu desejo, a sua esperança, eu quero convidar você a ficar em pé. Não para mostrar para a igreja que você está querendo ser algo diferente, não. Mas para você mostrar para o universo que você serve um Deus que pode mudar a sua vida todos os dias. Com a cidade gloriosa, lugar de beleza sem par. Quando entrei, eu clamei: Tu és santo. E anjos mil se uniram a mim, conduziram-me mansão por mansão, pude ver maravilhas sem glórias para o Filho de Deus. Ao transpor os portais da cidade, eu encontrei meus amigos e irmãos reunidos nas ruas do céu. Oh, que cena, eu nem sei descrever. Jacó e Isaque, falei com Marcos e com Moisés, mas eu pedi: eu quero ver Cristo. Clamei, Ele é santo. Clamei, Tu és santo.
Senhor meu Deus, Ele é santo. Amém. Ele é digno de glória. Clamei, Ele é digno de glória. Clamei, Ele é digno de glória. Demos glória para o Filho de Deus. Esse é o meu desejo, de um dia ter a minha família completa no céu. Esse é o seu desejo, de ter uma família completa, de ter sua família por inteira no céu. Quero convidar você a fechar seus olhos então e orar comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, a Igreja Central de Anápolis toma decisão. Toma duas decisões. A primeira decisão, Pai querido, é a decisão de ser um servo missionário nessa terra. A segunda decisão, ó Pai querido, é uma decisão de se entregar a Ti por completo. E da mesma forma que Ezequias fez, a decisão desse povo é de restabelecer o culto na sua casa, de retirar toda a imundícia da casa que eles moram e convidar o Senhor para morar com eles. Ó Senhor, da mesma forma que o Senhor tem sustentado a esperança de ter uma família completa no meu e no coração da minha família, ó Pai, que o Senhor venha alimentar isso no coração de cada família representada aqui. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Sabemos que muitas das vezes, quando pensamos em fazer o bem, já fizemos o mal. E muitas das vezes, ó Pai querido, não adianta o Senhor ter morrido na cruz por nós, porque muitas das vezes cultivamos a morte do pecado em nossas vidas. Mas, Senhor, por favor, renova as nossas forças e tenha misericórdia de nossas vidas. Nos fortaleça a cada dia, Pai, e nos ajude a entender que só em Ti existe uma esperança. E essa esperança é a esperança de uma vida eterna do Seu lado. Ó Pai querido, esteja com o distrito da Central. Esteja com o pastor Cleuton e sua família. Que o Senhor venha restabelecer a saúde deles, ó Pai querido. E também te peço por cada líder dessa igreja, por cada líder desse distrito. Ó Pai, não permita, ó Pai querido, que a gente venha nos desviar dos seus caminhos. Muito pelo contrário, que a gente se fortaleça mais e mais em Ti, porque só Tu pode nos levar ao céu. Que os nossos problemas a gente venha dividir com o Senhor, da mesma forma que dividimos a nossa alegria. E que os Seus santos anjos venham se fazer presente na nossa casa, na nossa vida. Nos leve de volta para a nossa casa com a certeza que hoje nós não tivemos encontro com Estevão, mas sim tivemos encontro com o Senhor, Deus de Israel, que morreu na cruz por nós e que está agora advogando pelos nossos pecados. Continue conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.